Foi aí que eu Aqueles comecei bolos meus 3 maravilhosos, excepcionais, Isso, com mas detalhe em ouro. Esse aí, desse bolo específico que foi pro fundador da Vivara, acho que Nelson Kaufmann. Olha só. Nem eu acredito que eu fiz esse bolo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Flipcast. Episódio que busca aqui trazer empreendedores e empreendedoras de sucesso para compartilhar as histórias, a jornada e inspirar vocês também que nos ouvem. Podcast patrocinado pela FlipX, pela agência Flip, justamente com essa intenção, trazer conteúdo de valor para vocês. E hoje eu estou com uma convidada muito especial aqui, uma amiga há muitos anos, mais que 10 anos, talvez até. Felipe, não fala essas datas não, pelo amor de Deus. Um dia desses, né, que a gente se conheceu, uma amiga, uma irmã na fé. Isso. E uma grande empreendedora que vai compartilhar a história dela aqui conosco. Vanessa, obrigado por estar aqui hoje. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Muito feliz de estar aqui. Vanessa Gomes, fundadora da Bolo é Bolo. E que jornada, hein? Fico feliz que em diversos momentos tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Sim. E agora aqui compartilhar com o pessoal uma história que eu já vi, já gravei, inclusive, ela já contou. É muito linda porque o modo como nasceu envolve a família e, enfim, e acompanhar toda essa trajetória tem sido maravilhoso. E agora conta pro pessoal, então, como é que começou, como é que nasceu a Bolo é Bolo. Pois é, a Bolo é Bolo começou através dos filhos, né? Eu trabalhava na área portuária e desde os meus 14 anos. E quando eu me casei, e aí fui morar no Guarujá, enfim. Meu público era meus amigos, a maioria todos de Santos. E aí quando veio o primeiro filho, eu não queria abandoná-lo. Não queria colocar em creche. Era uma opção minha, que eu tinha e que eu quis na época. E aí veio o Pietro. E aí fiquei em casa, sem fazer nada, e começava a me dar alguma coisinha. Ai, eu não consigo ficar em casa, porque eu sempre trabalhei. E aí eu comecei a trabalhar com assessoria de casamento. De casamento? De casamento. Ainda nada relacionado ao universo gastronômico? Não. Na verdade, assim, a minha mãe sempre fez bolo. Minha mãe, eu lembro de quando eu era criança, tinha os casamentos do pessoal da igreja, e minha mãe, ela fazia aqueles bolos, assim, do tamanho dessa mesa aqui. Aqueles bolos de casamento enorme. Mas eu nunca, por Deus que tá no céu, nunca passou pela minha cabeça em trabalhar com bolos. Em ter uma renda com bolos. E aí veio o Pietro, tá? Eu trabalhei com assessoria. O Pietro era super de boa. Ia nas festas comigo, ia nas reuniões com noivas. E ficava sempre quietinho. Aí, de repente, depois de 1 ano e 8 meses, veio o Gabriel. O Gabriel parece que tinha formiga na cadeirinha e tudo quanto é lugar. Então, com o Gabriel não deu pra trabalhar com assessora. A não ser que eu colocasse ele numa creche. Então, não era essa a minha intenção. Eu queria ficar com os dois. E aí, através de um milagre divino, Deus que me deu esse sinal. O Pietro um dia ficou doentinho e eu tenho foto e achei vídeo desse dia. Tem aqui no meu celular. Olha só. Era umas 2 horas da manhã e o Pietro pediu boio. Mamãe, eu quero boio. Ele tinha 2 anos e meio, mais ou menos. Aí fui pra cozinha fazer bolo. Aí fiz um bolo e postei na época no Facebook. Aí teve umas perguntas. Nossa, você tá fazendo bolo para vender? Porque a maioria das pessoas sabiam que eu não estava trabalhando fora. Aí eu falei, não tô fazendo bolo para vender. Aí o Júnior, na mesma semana, eu quero um bolo de laranja. Aí eu fui pedir uma receita pra minha mãe. Minha mãe, na época, morava em Paris. Meus pais moravam Olha só, na que França. legal. E aí, minha mãe me passou essa receita de bolo de laranja, eu fiz o bolo de laranja. Aí, bolo de laranja? Bolo de laranja. Não era nem assim, confeitado? Não, bolo caseiro. A Bolo é Bolo começou com bolo caseiro, era meu foco. Era só bolo caseiro. O resto foi minha mãe chamava de bolo de buraco no meio. Bolo de buraco no meio. Bolo da vovó. Bolo de vovó, bolo de café. É. Que legal. E aí foi. Minha mãe passou essa receita dela do bolo de laranja e eu fiz, porque o Júnior queria. Aí, de novo, nossa, bem que você podia fazer para vender. Aí foi esse estalo. Olha só. E aí, na época, eu tinha um valor para receber do seguro maternidade do Gabriel, que eu não recebi, então acumulou tudo. Eu sempre paguei meu INSS, mas eu não recebi assim certinho quando ele nasceu. Acumulou, então eu fiquei com aquele montante e eu queria fazer alguma coisa. Eu não queria gastar aquele dinheiro. Eu queria investir aquele dinheiro num negócio meu, que até então eu não sabia o que era. E aí veio o bolo. Bolo é Bolo. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Do momento que eu tive esse start do bolo, acho que foi mais ou menos em... O Gabriel nasceu em julho. Em julho.
E eu inaugurei a Bolo é Bolo dia 16 de dezembro do mesmo ano, que foi 2016. Olha só. De dezembro de 2016. Quer dizer, O Gabriel então, nasceu em julho. questão de 6, 7 meses. Isso, questão de 6 meses. Aí criei logo, fiz banner, fiz panfleto, fiz anúncio, fiz convite e fiz a inauguração, que foi na época... Foi para o espaço físico já? Não, foi de casa. Eu fiz a inauguração, eu queria inaugurar a marca. Eu falei, é um negócio que eu quero, que eu não vou voltar para trás. Nossa, legal. Foi. O pessoal costuma chamar de queimar a ponte, né? Ir para um lugar queimou a ponte. Não tem plano B, é isso. Não tem plano B, é isso. E aí eu fiz a inauguração, foi na varanda da casa da minha sogra, que era grande. Aí fiz todos os bolos que eu tinha montado no meu cardápio, testei as receitas antes. Que legal. E aí, que é uma coisa até engraçada. No meu primeiro cardápio não tinha o bolo de cenoura, que hoje o bolo de cenoura dos bolos caseiros é o nosso carro-chefe. Olha só. É o bolo de cenoura. E no meu primeiro cardápio não tinha. Não tinha. Bolo de cenoura, não, porque eu não acertei, gente. Eu queria fazer a minha receita. E o meu bolo de cenoura não acertava. Solava, ficava horrível. E não foi o bolo de cenoura. E hoje olha quantos insights. É esse aqui? Esse olha aqui só, gente. Inclusive, eu tenho aqui uma dura missão de poder entrevistar a Vanessa com um copo da felicidade desse aqui na minha frente. Quando acabar, não vai ter como, eu vou precisar comer. se eu não fazer isso antes do término do episódio. Mas antes até da gente continuar a entender mais como é que aconteceu daí pra frente, me chamou a atenção quando você disse a respeito de como nasceu a Bolo é Bolo. Porque a gente faz um estudo, assim, em alguns casos, com alguns clientes, de tentar entender da seguinte forma. Balancear, porque tem pessoas que atendem e diversas áreas, né? Sim. Então, balancear entre demanda de mercado, gosto pessoal e resultado, habilidade, né? E aí me pareceu que você, de certa forma, fez isso. Tinha uma inclinação a gostar, pelo menos, da área. Gostar, sim, talvez pro sangue. Cozinhar. Amei sempre cozinhar. E demanda de mercado extremamente validada. É uma área que, aliás, super crescente no Brasil. Sim, na época no Guarujá, onde eu morava, lá não tinha ninguém. Nenhum lugar na região lá, não tinha ninguém que fazia bolo. Mas, por incrível que pareça, meu público era Santos. Eu fazia mesmo lá... Estando no Guarujá? Mesmo estando no Guarujá. Eu vendia lá em épocas sazonais, que é época de temporada. Mas, todos os dias, colocava bolo no carro e vinha com as crianças entregar aqui em Santos. Olha só. Por isso que eu cheguei até aqui. E demanda, na loja física. Demanda validada, então. E habilidade, resultado. E aí, um motivo especial que foi o pedido do Gabriel, né? Do Pietro. Foi quando o Gabriel nasceu, porque o Gabriel parecia que tinha formiga na cadeirinha, que ele chorava muito. O Gabriel era chorão. E ele só queria o meu colo. Aí não dava pra trabalhar com assessoria. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa da vida com essas crianças. Que não saísse de perto deles, entendeu? Porque eu queria acompanhar o crescimento deles. E aí foi... Fantástico. E outro insight poderoso que você passou aqui. Hoje, um dos produtos que você mais vende, que é o bolo de cenoura, inicialmente você não acertou a receita. Não acertei a receita. Foi com o passar do tempo. Foi com o passar do tempo que eu fui identificando, pesquisando e consegui chegar nessa receita. Que é uma receita maravilhosa, que não tem erro, que todo mundo ama. Quem prova o nosso bolo de cenoura ama. Até hoje eu não encontrei ninguém que falou que não gostou. Verdade. Depois tu come, Felipe. É claro, mas sem dúvida. A Juliana também. Não, eu já comi, já experimentei, né? Já trabalhamos juntos em vários momentos e, enfim, era sempre uma tentação aí, porque minha eterna briga com a balança, né? Tem gente que vai pra academia pra emagrecer, eu vou pra compensar o doce. Aquela mentalidade, né? Sim, mas enfim. Verdade. Mas legal demais. E aí, então, em 6 meses inaugurou a marca. Isso, a marca. E aí, meu intuito era fazer bolos em casa. Continuar assim, fazer os bolos em casa, estar perto das crianças e só entregar. Só que aí chegou num patamar que só fazer os bolos em casa já estava atrapalhando a minha rotina dentro de casa. Porque assim, eu comecei fazendo os bolos de madrugada, eu pegava os pedidos e fazia os bolos, acordava cedinho, 4, 5 horas, fazia e ia entregar. De manhã, colocava as crianças no carro, porque eu queria muito assim, ser uma coisa que eu pudesse fazer com eles. Com eles, nunca sem eles. Meus filhos. Eu sempre quis ter filhos e aí eu demorei para ter, porque eu não podia ter também, é outra história, que foi um milagre de Deus, Então eu queria ficar próximo. E aí chegou bem rápido também, tá? Porque eu inaugurei a marca em dezembro, em abril em abril, 1º de abril de 2017, inauguramos o primeiro espaço físico, que foi lá na praia de Pernambuco, no Guarujá.
com bolos caseiros. Só bolos caseiros. E eu olhava e falava assim, eu só vou fazer bolos caseiros, porque eu sou uma pessoa focada. Que mentira. Os clientes de temporada começavam a chegar no Guarujá e era a única confeitaria que tinha ali. E aí chegava e falava, mas você não tem nenhuma torta, nenhum bolo de aniversário? Aí eu, não. Moça, você precisa ter um bolo de aniversário. E aí eu falei, tá bom, meu Deus do céu, senhor. Aí comecei a me especializar. Fazia uns bolos que eles achavam lindo, mas que eram horríveis de ver, gostosos de comer. Gente, sem especialização em bolos de festa, mas eu fazia. E o cliente adorava, amava. E eu comecei a me especializar, que também foi muito rápido. Buscava cursos pequenos, curso de chantilly, curso de butter queen, cursos pequenos e ia fazia para São Paulo. Fui para São Paulo sozinha, de metrô, tinha medo de dirigir em São Paulo e eu ia. E aí já aproveitava, ia nas lojas, comprava o que precisava. Para São Paulo, de metrô, pegava. Eu tinha medo, mas eu ia, porque era o que eu queria. Era o meu objetivo, crescer. E aprender. É, aquela história de se tem medo, foi com medo mesmo. Foi com medo mesmo. Não teve mesmo. jeito. Isso, e aí eu fui aprendendo. E você também falou um negócio muito interessante de ser observado. Na tua perspectiva hoje, talvez pelo que você sabe hoje, todo o conhecimento que você tem hoje, aqueles produtos, aqueles bolos que você fazia no começo, não estavam num padrão de qualidade que você considera alto. Mas os teus clientes estavam felizes com o resultado visual, gustativo, o bolo era gostoso. Então, assim, você não se deixou se bloquear por isso. Não. Isso é muito legal. Né? Porque tem gente que espera o cenário perfeito, espera ter o curso, espera, e muitas vezes deixa mesmo passar. Quem já empreende, né, de criar um produto novo, ou quem vai começar ainda mais, né? Mas é muito interessante isso. E é muito de que você vai fazendo e melhorando, né? Não esperar estar perfeito para fazer uma coisa, mas fazendo e melhorando e buscando conhecimento que não parou até hoje. Porque tudo evolui. O que eu aprendi há 7 anos atrás não é a mesma coisa que se ensinam hoje. Tudo evolui. É muito... É progressivo o negócio. Evolui. Todo dia eu faço cursos, gente. Eu tenho uma trajetória aí que vamos fazer agora 8 anos. Olha agora só. Em dezembro, 8 anos legal. De bolo é bolo. É uma trajetória grande, com dificuldades. Não vou falar que foi só 1000 maravilhas. Não. Já abri loja, já fechei loja, já abri de novo, já realizei sonhos, já tive 2, já tive 3 lojas, até chegar onde eu estou, que para algumas pessoas pode ser que pensam, nossa, ela regrediu. Não, é aqui que eu quero estar e eu fiz apenas eu mudei só o trajeto para estar aqui, que eu acredito que seja no melhor lugar que eu já estive até hoje. Que é no formato de ateliê, né? Que é no formato de ateliê. Já passando, dando um spoiler pro pessoal, né? Lá na frente, né? Mas assim... não, fantástico, mas é muito... E até, assim, pelo quem ouve a trajetória como você descreveu, é como se voltasse às origens naquilo que você tem como propósito, né? Isso. Poder balancear até mesmo sua vida pessoal, porque você produz conteúdo também nessa área de inspiração e de tantos outros assuntos, cuidar da família e também se dedicar à arte que você desenvolveu e que você encontrou paixão nisso, né? Isso, já teve a época que queriam comprar a minha marca. Olha e só. Aí eu cogitei, mas daí eu pensei lá atrás e falei, meu Deus. A marca, assim, a Bolo é Bolo, ela foi criada assim, é uma coisa muito pessoal, que por enquanto eu ainda não estava preparada. E aí é claro que, como tudo na minha vida, eu busco de Deus para saber, porque depois eu não posso reclamar. Se eu ter essa, como que se fala? Por mim mesmo, se eu der essa resposta por mim mesma, sem buscar de Deus a ajuda e a resposta, depois eu não posso reclamar das consequências. Então eu sempre busco. Já teve fase que eu tive sociedade e não me dei muito bem com uma sociedade, mas foi aprendizado. Porque se eu não tivesse tido essa experiência de sociedade ruim na época, mas foi ruim, porém fez crescer bastante, pessoalmente e profissionalmente. Eu também conheci muitas pessoas naquela época, que foram 6 meses de sociedade, numa época da Bolo é Bolo. Olha só. O Pablo Marçal tem uma frase emblemática, né? Tipo, eu não erro, eu aprendo. É tudo uma questão de perspectiva. Exatamente. O resultado pode não ter sido como almejado, mas se aquilo serviu de aprendizado, serviu de adubo para uma próxima fase. Né? É muito do que você está falando, né? Exatamente. Fora as conexões que você fez. Então, poxa, que legal. Legal. Bacana. E isso nós estamos falando de 2000 e... Aí já estávamos em
final de 2017 para 2018. Legal. Que a gente ainda estava no Guarujá. Tava no Guarujá. Quando chegamos no final de 2000 e... Pandemia foi 2020, né? 20. Final de 2018, acabou essa sociedade em outubro de 2018. Então eu pensei em parar. Quando acabou essa sociedade, muita gente não sabe disso. Eu pensei em parar, fui para debaixo das cobertas e falei, eu nunca mais quero fazer um bolo na minha vida. Mas isso durou só uma noite. Uma noite. Por quê? Na época eu tinha uma dentista e ela tinha um evento e ela tinha encomendado uns bolos caseiros para esse evento dela. E aí foi uma blogueira muito famosa no Guarujá, que eu posso repetir o nome dela que ela sabe disso, a Jo Almeida, que é maravilhosa, é minha amiga até hoje. Uma super empreendedora lá no Guarujá. E ela nunca tinha comido meu bolo. Nunca tinha comido. E ela foi e provou meu bolo lá, que eu lembro na época era um bolo de banana. E aí eu tava na casa da minha cunhada à noite, tava muito triste, arrasada, da forma de como acabou essa sociedade. E ela começou, de repente, meu Instagram começou blim, 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 blim. Muitos seguidores e muita gente. Eu quero comer esse bolo, eu quero comer esse bolo, quero comer esse bolo, quero comer esse bolo. Eu falei, meu Deus, você vai fazer sobremesa pro final do ano, eu tô vendo aqui seus bolos, meu marido faz aniversário tal dia, eu quero bolo. E aí ela mesma, meu marido faz aniversário essa semana, eu quero bolo. Que na época era o Number Cake. Que eu comecei com isso, eu não posso falar aqui em Santos, mas no Guarujá eu sei que fui eu. Mas em Santos eu não sei se foi eu, mas são poucas as pessoas que fazem o letter cake e o number cake, que é o bolo em formato de letra. Você e o faz bolo até em hoje, de inclusive, né? Faço e fica até maravilhoso. Hoje. São bolos lindos. E aí, na época, ela pediu o número do aniversário, da idade do marido dela, e eu fiz, e foi assim. Eu falei, o quê? Não vou mais parar, não. São vários sinais, gente, que Deus dá na nossa vida, e aí foi mais um sinal que Deus deu pra eu não parar, que eu queria parar. E aí, na época, minha mãe já estava no Brasil e morava no Paraná. E aí eu fiz meu cardápio de fim de ano. Falei, mãe, vem me ajudar. E ela foi no final de 2018. Sem loja. Aí o Júnior montou uma cozinha pra mim, fora da minha cozinha, porque era insustentável trabalhar na minha cozinha, com aquele monte de coisa de brigadeiro, forma de bolo. Como eu tenho um espaço lá na minha casa, do Guarujá, e ele fez uma cozinha só pra fazer bolo. E a gente começou sem loja física. Final de 2018. E aí foi. E minha mãe nunca mais voltou para o Paraná. Olha só. 2018. Desde aí que ela Desde começou então, meu junto... braço direito, exatamente. E aí, quando eu fui abrir uma outra loja, também tomei outro tombo, gente, no início de 2019, lá no Guarujá. Montei uma loja todinha, não assinei o contrato. Peguei o contrato, não assinei, sabe? Porque eu conhecia a pessoa, achava que a pessoa era super idônea. De repente... Tem uma foto publicada no meu Instagram, se vocês forem lá atrás no Instagram do Bolo Bolo, vocês vão achar. Tem uma foto publicada. Inauguração dia tal. Tá eu, minha sogra e minha mãe na frente da loja. Essa loja nunca foi inaugurada. Mas eu peguei todo o lucro que eu tinha do final do ano, das festas que eu tinha feito, das sobremesas, do final do ano de 2018, e investi nessa loja. E eu perdi. Tudo. O que eu consegui, que a pessoa que me alugou a loja... Foi uma persiana, 2 persianas para minha casa. O resto tudinho, que foram mais de 8 mil reais, eu perdi. Nossa. Perdi. E aí, então, e isso não é interessante que muitas vezes a gente não vê. Né? Gente, assim, não. As pessoas, vamos colocar assim, as pessoas não sabem, né? Infelizmente, a gente... Não sei se é devido à exposição das redes sociais, mas, enfim, muitas pessoas têm... opiniões precipitadas, julgam e não sabe o que tá ali atrás. Sabe o que a gente passou no caso. Eu também nunca falei isso, a primeira vez eu tô falando disso aqui. Olha só. No seu podcast, no Flipcast. Mas... E aí isso foi no início de 2019. Mas essa construção, acho que enobrece, no caso, você conduzindo dessa forma, porque talvez, mais uma vez, teria muitos motivos para parar ou para desistir. Mais uma vez virou aprendizado e próximo passo. Deixa eu te perguntar, foi nessa época que você também fazia aqueles bolos maravilhosos para os condomínios lá de Bertioga? Exatamente. Tem uma clientela maravilhosa lá naqueles condomínios, Iporanga, Tijucupava, Acapulco. Foi aí que eu comecei meus clientes lá. Maravilhosos, excepcionais, isso, com detalhe em ouro. Esse aí, desse bolo específico que foi pro fundador da Vivara, acho que Nelson Kaufmann. Olha só. Nem eu acredito que eu fiz esse bolo.
Mas tá lá, eu fiz. Entreguei pra ele no dia... ele faz aniversário, acho que dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro eu tava lá entregando esse bolo, lá no Acapulco. E eu comecei a especializar. E foi quando eu falei assim, eu não quero mais loja. Eu mesmo falei. Aí minha mãe, nem pensar. Aí eu já tinha minha mãe, né, do meu lado. Nem pensar. Vamos abrir. Seu sonho não é ter a loja em Santos? Loja fixa em Santos? Eu falei, sim, mas já tem outras. Porque, querendo ou não, gente, em 2016, não tinham essas confeitarias modernas. Eram mais confeitarias tradicionais, Marley de Monteiro, essas confeitarias que são maravilhosas, ou de linha, até hoje são super tradicionais e têm um público maravilhoso, né? Mas as modernas não tinham. Então, era pioneira na As época. casas rosas. As casas rosas, exatamente. Muito chocolate, muito brigadeiro. Então, aí, a gente veio para Santos também de uma forma muito especial. A gente achou um ponto ali que era na Gervásio Bonavides para abrir a Bolo é Bolo em 2019. Então, começamos com R$0 de novo. Começamos com R$0, com o nome e a fé. E aí começamos só com iFood. E aí fomos montando a loja pouco a pouco. E aí de uma forma muito, 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 muito especial. Equipamento, geladeira, freezer, mesas, tudo. Foi de uma forma tão especial que outro dia eu conto. Ai, que legal. Mas foi muito especial então mesmo. Vai ter parte 2 esse episódio. Essa parte aí dá, assim, é maravilhoso, gente. Fé. Tem que ter fé. E aí a minha mãe é essencial nessa época, desde essa época que ela veio me ajudar, porque assim, uma mulher de muita fé. Tem coisas que se não fosse ela, eu não tinha feito, não tinha aceitado e ido pra frente. Mas eu falei ainda hoje com a Juliana, e na nossa perspectiva como empreendedor, cristãos no caso, aquela parte de Paulo, a gente vive isso todos os dias, de não andar pela vista, andar pela fé. E andar baseado naquilo que Deus colocou no nosso coração, na visão. No caso aqui da Flip, sou muito motivado pela nossa missão de ajudar empresas, negócios a expandir, alcançar outras pessoas. Sim. Já falei isso até aqui em outros episódios. Me comove a oportunidade de saber que tem pessoas precisando de diversas soluções, porque a gente atua tanto na área, desde a área automotiva, médicos, lojas, Sim. roupas, gastronomia, tudo. Então tem muitas pessoas precisando com diversos problemas, vamos simplificar assim. E do meu lado, Deus me dá a oportunidade, a chance de estar do lado de parceiros, de empresas com boas soluções, inclusive muito gostosas por sinal. E aí eu fico ajudando a ser feito esse elo. Eu e uma equipe por trás fazendo esse elo. Então assim, mirando nisso e naquilo que Deus colocou como senso de propósito, a gente vai e faz o que tem que ser feito. Independente se a condição existe, né? Exatamente. Ela se cria. Se cria, porque condição, muitas das vezes a gente não tem condição nenhuma. Foi basicamente o que aconteceu mais uma vez nessa etapa, né? Foi mais uma vez que aconteceu. E aí foi. A loja em Santos. Marcamos a inauguração para o dia 2 de novembro de 2019. Inauguramos, tudo feliz da vida. E aí veio a pandemia em março de 2020. Então, o nosso modo de trabalhar era como loja. Vitrine, tudo. A nossa preocupação era vitrine. Dananana. Até março. Até março. E aí, como é que foi para você? 20 de março, tem que fechar as portas. Pertinho da Páscoa, que é uma época que se vende muito nas confeitarias. E agora, o que a gente vai fazer? E aí eu conheci parceiros, pela permissão de Deus, assim, maravilhosos, que é a Moana, da Festa de Mimos, que eu comecei... Eu pesquisei, agora eu não lembro se eu pesquisei ela ou se ela me pesquisou, só sei que a gente se encontrou. E aí que ela faz umas caixas lindas, maravilhosas, que eram caixas que eu conseguia colocar o bolo. Na gavetinha eu conseguia colocar os doces. E aí a gente vinha com um balão, então ficava uma caixa de presente. E o pessoal começou a encomendar, porque todo mundo fazia aniversário. Então, eu tô em tal cidade. Lembra, não podia ninguém em lugar nenhum. Era só motoboy trabalhando. E encomendava essa caixa, era uma forma de uma festa na caixa. E ia para os clientes. Olha só. E aí começamos a vender muita caixa. Aí chegou a época da Páscoa. E aí, Instagram, redes sociais. Meu pai montando caixinha.
Meu pai é caminhoneiro. Mas foi bem no começo, nem os caminhoneiros podiam trabalhar, né? Meu pai montando caixinha, o Júnior fazendo casca, porque as pessoas que trabalhavam comigo eram do Guarujá, porque veio, assim, do Guarujá comigo. Então, não podia... Uma tava gestante, nem pensar. Outra morava lá no Perequém, pegar ônibus e barquinha. E aí foi a época que não podia nada, né? Parou tudo. Aí parou tudo. E eu precisava trabalhar. Aí ali foi a nossa única fonte de renda. O trabalho do Júnior também não. Que era instalar bombas de piscina, essas coisas. A loja dele também teve que fechar. Olha só. Então aí foi. Júnior fazendo casquinha de chocolate. Olha o caminho, hein? O que Meu nasceu, como nasceu. E chegou nessa fase, se tornou a principal nessa fonte época, de renda no principal foi. ali. E também, assim, a capacidade de adaptação a uma nova realidade. Exatamente. Não sei se você concorda comigo. Eu acredito que hoje, diante de um mundo com tantas mudanças em todos os aspectos, porque nessa época, 4 anos atrás, foi saúde, mas hoje em dia a gente está vivendo uma era tecnológica completamente diferente com o IA e tantas outras coisas. Exatamente. A principal habilidade que a gente conduz hoje, que tem que se desenvolver, inclusive que eu quero que meu filho desenvolva, é adaptabilidade. Exatamente. Porque você, com isso, você lida bem com qualquer situação. Não vou colocar lidar bem, mas você aprende mais rápido, se adapta à situação e continua, né? Um pouco do que o camaleão vive, né? Se molda ali. Exatamente. Puxa, que legal. Aí não foi fácil, mas... Mais uma vez, Deus é tão misericordioso que a época da pandemia foi a época... No primeiro ano ali, foi a época que a gente mais vendeu. Olha só. Que a gente mais teve um resultado. E aí foi bom. E aí foi indo. E aí eu quis crescer e abrir uma loja em outro lugar, em outro espaço, até porque venceu o contrato e eu não poderia ficar mais ali por N fatores. E aí foi quando a gente inaugurou ali na Bento de Abreu, aquela loja maravilhosa. Em 2022. 22. A gente já estava Julho trabalhando junto, né? 2022. Durante esse período. Eu lembro de cobrir a inauguração lá, fazendo alguns vídeos, alguma coisa. Nesse período nós fomos convidados. Eu fui convidada para que seja doce. Olha só. Não foi pra frente porque o que eu fazia não era o que eles procuravam, mas a gente fez várias etapas, lembra? Lembro. Que até que você gravou. Gravamos essa história, então Isso, até com mais essa detalhes para mandar para eles. Exatamente. Mas aí é uma oportunidade. Ah, que legal. Né? E aí foi isso. E aí até que chegou num ponto que a gente teve ali trabalhando com a gente na loja da Bento de Abreu. Comecei sozinha, hein? Aí a gente já tava com 10 funcionários. Nossa. 10 funcionários. Era uma rotina. Às vezes que eu tava ali pra gente gravar ou fazer alguma coisa, não parava de entrar gente. Nossa. Então eu sempre tive, assim, na minha mente, que eu comecei pra ficar perto dos meninos. E aí começou nessa fase de avanço que eu já não tava mais conseguindo ficar perto dos meninos. Que eu tinha que trabalhar muito. Porque, gente, é uma rotina muito puxada ter uma loja. Não é fácil. Era um sonho que se tornou realidade. Corri atrás disso e foi concretizado. Mas daí, pra mim, Vanessa, chegou a fase em que eu não queria mais a loja. Então, eu sei que quando eu anunciei até, muita gente falou, nossa, mas por quê? Você tá regredindo, você tá voltando atrás. Não voltei atrás. Eu cheguei até onde eu queria, na loja física. Porque teve uma época que eu tinha vontade de ter uma loja em cada ponto de Santos. Uma na Ponta da Praia, aqui no Boqueirão, outra lá no Marapé e expandindo. Só que daí não virou mais, não era mais o meu sonho. O meu sonho era outro. Então a gente muda a rota. Todo mundo tem direito de mudar a rota. É claro. Né? Você tem que pensar em você primeiro, como que tá o seu psicológico, como que tá tudo. Mas nunca desistir. Não, jamais. Eu vejo isso como um processo de amadurecimento. Porque quando a gente faz um planejamento, você ainda está na teoria, você idealiza um cenário, mas você não viveu aquilo de fato. Eu digo você, qualquer um. Você mesmo que está ouvindo a gente, e eu passei por isso recentemente. Em qualquer ramo. Você idealiza um cenário e você pensa, não, aqui isso é o que eu quero. Quando você chega perto, o passo está na direção... É uma atitude nobre de você reconhecer e entender se aquilo está alinhado com o seu propósito. Exatamente. Porque, eu não sei, mas imagino que o preço de estar desalinhado com um propósito maior que Deus colocou no nosso coração é muito alto. Eu posso dizer que vivi um pouco durante um período isso, enquanto não estava empreendendo, enquanto não tinha encontrado essa paixão que eu falei.
Assim, você vai pelas necessidades, a gente é adulto, a gente faz o que tem que ser feito, mas você não encontra aquela alegria, aquela vontade de acordar todo dia. E isso é muito valioso, né? E aí não vale a pena você abrir mão disso por uma pressão externa, por opiniões. Isso, por opiniões. Foi que me marcou bastante. Eu pensei muito, porque essa decisão a gente já tinha tomado, porque eu não tomo decisões sozinhas, como eu já disse, né? Eu sou casada. E aí eu sempre busco a palavra de Deus, o que fazer. Então eu já tinha buscado e buscava. E isso, gente, foi o que eu mais busquei. Eu busquei mais nisso do que para qualquer outra coisa. Porque era um passo muito importante. Eu já ter um status, já ter me estabilizado. E aí eu, do nada, fechei a loja. Isso eu comecei a pensar nessa decisão em dezembro do ano passado, de 2023. E demorou para se concretizar. Para mim demorou, porque eu já não aguentava mais. Para mim demorou. Foram 6 meses. Mas também de uma forma muito especial. Eu consegui um lugar que não ficasse longe de onde eu queria, que era a loja física, até chegar no ateliê. Porque agora os meus objetivos são outros. E aí, como é que tá o modelo de atendimento hoje da Bolebol? Então, hoje a gente funciona assim. Você pode pedir pelo WhatsApp, o iFood continua a mesma coisa. Os produtos também, os mesmos produtos que a gente trabalhava. Pede pelo WhatsApp, pede pelo iFood, o WhatsApp vai, pede, retira, a gente entrega lá na frente. Tudo normal. Tem um atendimento, todos os dias tem atendimento. Mesmos horários que eram na loja. Os bolos personalizados. Bolos personalizados. O que mudou foi que agora eu estou mais na cozinha, que eu gosto de fazer bolo. Eu amo empreender esse negócio, isso que a gente está fazendo aqui agora, a parte do marketing, aí tem a parte da pessoa que cuida do RH, tem a parte da pessoa que cuida da contabilidade, né? Essas coisas eu não sei fazer. E não adianta eu querer fazer que vai dar ruim. Tudo isso a gente tem que delegar, certo? Não adianta querer abraçar o mundo. Eu amo fazer bolo. E nesse meio tempo também, todo esse processo que a gente passou aí, várias pessoas... Mas eu só tô falando isso agora porque teve uma pessoa que falou comigo esses dias que foi uma missão que eu não consegui enxergar. Várias pessoas, assim... 80% que trabalharam comigo. Feminino, né? Eu sempre trabalhei com mulheres. E eu ensinei. São pessoas que começaram do zero. Que entrou lá, teve uma pessoa que entrou achando que ia ser balconista, outra achou que ia ser da limpeza. E teve gente da limpeza que foi subindo. Eu ensinei. E a maioria saiu dali sabendo tudo e abriu sua própria confeitaria. Olha só, a que maioria legal. Tem no Guarujá, tem em São Vicente. Aí agora a última abriu uma confeitaria lá no Morro da Nova Sintra. Tem uma que abriu uma confeitaria na... Esqueci, Vila Nova, ali, perto ali do Mercado Municipal. Ali, perto da 7 de setembro, ali perto da Conselheiro, que abriu lá. E tem uma que é lá na Zona Noroeste, todas elas trabalhando comigo. Algumas falavam que nunca ia me abandonar. E eu ficava muito triste quando abandonavam e eu falava, não, aqui eu vou fazer outra coisa. E abria a confeitaria. As primeiras eu fiquei, assim, extremamente decepcionada. Muito decepcionada. Mas, gente, faz parte da evolução. Hoje eu entendo que eu fui... foi uma missão. Exatamente. Porque eu ensinava, pagava, ensinava... E elas aprenderam uma profissão. E hoje são mulheres de casa que têm o seu próprio negócio e conseguem reger sua vida. Entendeu? Olha só. Aprendizado. Então, eu acho que eu ainda tenho muito pra ensinar. Muito. Que eu achava que era uma coisa ruim. Eu achava. Teve época que eu falei, não vou contratar mais ninguém, porque eu não vou ensinar mais ninguém. Porque todo mundo aprende minhas receitas, sai daqui e quer fazer. A verdade é que, assim, existe mercado pra todo mundo. Existe mercado pra todo mundo. E se... você de alguma maneira conseguiu impactar a vida de outras pessoas num formato de ensino, de inspiração para empreenderem, tá alinhado com aquilo lá atrás que talvez Deus tinha colocado em você, né? Exatamente. E eu olhava de um jeito que daí alguém me inspirou a olhar de outra forma. E é a realidade, é a verdade. Que fantástico. Não posso ficar pensando... Hoje eu tenho 2 pessoas que trabalham, né? Comigo, e uma delas eu já sei que vai embora. Que ela vai embora para outro estado. Aí eu faço questão, falei, aprende tudo que tu tem que aprender. Porque tu aprendendo tudo que tem aqui, tu pode abrir seu próprio negócio. Tu não precisa depender de outras pessoas. Aprende tudo para tu poder trabalhar nisso. Hoje eu tenho essa visão, antes eu não tinha não. Antes eu ficava com raivinha.
Mas é uma Mas curva não, de natural, amadurecimento, né? Amadurecimento. Alguém já disse que conhecimento é a única coisa que quando você divide, multiplica. Multiplica. Multiplicou. Olha quantas pessoas aí que fazem, que eu inspirei e que eu nem imaginava. Porque eu não olhava dessa forma. Ai, que legal. Eu olhava como tá roubando minhas receitas. Tá multiplicando, né? Tô multiplicando. E acho que vem novidades por aí no futuro a respeito de poder fazer isso a um nível Brasil e mundo. Exatamente. Além e com a agência Flip para Estamos ajudar. juntos. Ah, né? que legal. Que aí agora tem canal no YouTube. Tem canal no Olha YouTube. só, tem canal no YouTube. E aí acompanhe, viu, gente? Acompanhe que teremos bastante novidades. E também de cursos, né, Felipe? De cursos. É, De disso que eu tô cursos. falando. É porque nesse formato Nesse você vai formato atingir. Não é nem Brasil, é mundo, né? Que era uma coisa que a gente já tinha começado. Começamos a gravar os primeiros cursos em 2021, gente. Pra vocês terem ideia, nós temos cursos gravados que nunca coloquei isso nunca andou, porque a loja me bloqueava, me consumia. E agora aí? nós temos essa liberdade de fazer isso que eu tenho vontade agora. Escolhas. De escolhas. Que legal. E estou perto dos meninos. Então, assim, entendo. Não é quando você tem... É um chamado, que nem faz... Fala, Marçal fala, né? Uhum. Recebi um chamado. E meu chamado agora é esse. Não é de loja mais. Eu acho que o tempo da loja de ensinar as pessoas passou. Agora é para um outro nível. Fantástico. E eu continuo fazendo os bolos, doces. Que é a verdadeira paixão, né? Desde o começo. É isso, exatamente. Que legal. Fazer bolos, de levar doçura. Levando doçura para você desde 2016. Inclusive agora tem cardápio de final de ano, né? Cardápio de final do ano, fresquinho, novinho, com tortas deliciosas, bolos específicos para as datas comemorativas Natal e Ano Novo. Deliciosos. Dá vontade de comer pela foto, tá? Já vou avisando. Mas não precisa comer pela foto, é só encomendar. É só encomendar. Isso. A gente vai colocar aqui os canais de acesso, WhatsApp, Instagram, da Bolebolo, da Vanessa, para o pessoal acompanhar. E, nossa, eu tenho vontade de mais outras perguntas. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para uma parte 2 e a gente continua a conversa. Para finalizar, eu pergunto para as pessoas que vieram aqui, como a maioria que nos ouvem são empreendedores, empresários, empresárias também. Talvez alguns estejam nos momentos mais difíceis, outros estão em outras fases. Sim. Mas se você pudesse dar uma dica, um conselho para o pessoal, olha para a câmera lá e o que você Olha, o meu falaria? conselho que eu estou dando ultimamente, que eu falo sempre a mesma coisa. Comece um negócio que você não tenha vontade de desistir. E quando você tem essa vontade de desistir, você pensa e fala, não, eu comecei e eu não vou parar. Porque é muito ruim você começar uma coisa que você acha que você gosta. Você tem que gostar. Gostar muito, muito, muito. Você tem que pensar, se acontecer isso, aí você coloca uns fatores, se acontecer isso, eu vou parar? Se acontecer aquilo, eu posso parar isso? Não, então tenha em mente que você tem que... É o que você gosta de fazer. Não adianta começar um negócio que o seu amigo gosta. Tem que ser o que você gosta, que você tenha paixão por aquilo. E aí você nunca vai parar. Que nem eu tive. Na minha história, eu tive várias oportunidades de parar. E estamos aí até hoje. Pela graça e misericórdia de Deus. E vamos ainda muito longe. Parafraseando o Pablo, que fala também que onde a gente chegou, não é nem a sombra do que há de vir. Ainda é isso que eu tem penso. muita Eu ainda coisa sou, pela eu frente. sou assim, ó. Minúsculo. Eu quero crescer muito ainda. Mesmo com o ateliê. Mesmo não tendo um sonho de ter lojas. Vamos colocar, mesmo já tendo realizado esse sonho, isso. Agora num formato Mesmo de ateliê e alcançando realizado. o mundo com o seu conhecimento, perto da família. Exatamente. Parabéns por ter chegado até aqui, por essa história. Obrigada. Tenho certeza que quem ouviu está realmente inspirado também a continuar, a passar pelos desafios. E essa dica eu gostei. É realmente essa que você falou sobre paixão. É o que move. Porque no final de tudo, às vezes é até mais cômodo você se guiar por outros, se deixar levar por outros fatores, talvez até financeiros. Mas um dos fatores muito importantes. A vida é muito curta. Exato. E se passar esse tempo todo fazendo algo que não vê sentido, realmente não adianta. Não adianta. É que nem falando em financeiro. De todas as vezes que eu mudei de uma coisa para outra, que eu investi e perdi, se eu fosse pensar só na parte financeira, nem da loja tinha saído, porque o faturamento da loja
enorme, nem se compara comparando assim com o que eu tenho agora. Mas agora eu estou mais feliz e para mim está sendo o faturamento melhor, mesmo que não seja em valor, em real, está sendo melhor agora. Porque esse é o meu momento. É muito interessante. Tem um grande empresário que a gente costuma mencionar também, que é o Marcos Marques, e também o Adalberto Gonçalves, um parceiro nosso aqui da agência. Ele fala sobre questão de liderança e no mundo empresarial, a questão do faturamento é mais uma questão de vaidade do que resultado. Resultado mesmo é a última linha, depois que você pagou todas as contas, tudo aquilo vai dizer o quão bem-sucedida a pessoa é. E se aliado a isso, ela tem também a liberdade. Porque se for uma margem alta, mas sem liberdade, é escravidão. É impresidiário, que nem o Adalberto chama, né? E a gente não está em busca disso. E sim num equilíbrio entre faturamento, margem, família e Deus, que é o que realmente nos motiva a continuar. Exatamente. Muito legal. Vamos fazer uma outra conversa para se aprofundar mais e também falar um pouco de futuro, mas eu fiquei muito feliz de poder ter esse primeiro bate-papo com você aqui. Obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. Estou Tamo muito junto. feliz de ter participado. E é isso aí. Bora pra cima. 2025 com muitas novidades. É isso aí. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo, deixa um comentário aqui do que mais te tocou, de tudo que a gente falou. E até a próxima. Tchau, pessoal.